Boa noite, estamos ao vivo aqui no Amarelo. Quinta-feira chegou, quinta-feira é dia de live. Tá um calor danado, né? Em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E esse calor deve ser, suspeito eu, pelas queimadas no Pantanal ou seria pelo desmatamento da Amazônia? Pode ser isso daí, hein? Aquecimento global, essa coisa toda. Falando em meio ambiente, na semana passada a gente recebeu aqui o queridíssimo Guilherme Piva, que conversou com a gente sobre educação ambiental. A live dele já está disponível no nosso feed, está disponível também no nosso canal do YouTube. E o Piva, apesar de ser jovem, ele é um menino de muito conhecimento, né? Ele apresentou para a gente uma discussão muito rica sobre educação ambiental. E aí vocês podem conferir nas nossas redes. Bom, terça-feira a gente lançou o nosso terceiro episódio do podcast Num Tom Amarelo e a gente teve como convidado o Matheus Souza, da Psicologia Conectiva, e ele conversou com a gente sobre o Setembro Amarelo, contou a história do Setembro Amarelo e falou sobre saúde mental. Foi um podcast muito legal, os nossos podcasts têm sido bastante interessantes, modéstia à parte, com leveza, com entretenimento também, muito bacana. É assim que vocês puderem conferir. Quem gosta de podcast, assistam, procurem lá, Num Tom Amarelo. Outro recadinho é que o nosso evento, que vai acontecer nos dias 15 e 16 desse mês de outubro, já está com inscrições abertas. A programação está sensacional, vários temas importantes, disciplina positiva, temos também comunicação não violenta, temos palestras aí para os professores, com certificado. É muito bacana, façam suas inscrições. Vocês podem ter acesso a todas as informações no nosso site, o link do site está disponível na nossa bio aqui do Instagram. Hoje nós vamos conversar com o meu amigo Bruno Costa. Eu já aviso já para a gente começar, para a gente chegar chegando, né? Deixa eu ver o Bruno aí, enquanto ele entra, nós vamos conversar. Aí o Bruno. Desculpa, estava dando um lag. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Já vou colocando aqui. Bruno, bem-vindo ao Amarelo. Obrigado. Minha estreia. Boa noite, pessoal. Olha, gente, hoje a gente vai conversar com o Bruno sobre avaliação, que é um tema assim que os profissionais da educação têm muito interesse, né? Afinal, avaliar nunca é um processo fácil, né? É um processo difícil e a gente tem muitas dúvidas quando chega o momento de avaliar. Lembra vocês que sempre interagem com a gente, que vocês podem interagir aí, fazer perguntas para o Bruno. O Bruno está preparado para responder as perguntas de vocês. Afiadíssimo, estudou muito. Façam perguntas nos comentários e tem a caixinha de perguntas também, que é melhor, né? Porque a pergunta aparece durante a transmissão, fica bom para todo mundo. Bruno, mais uma vez bem-vindo. Vamos falar de avaliação. Gostaria que você se apresentasse primeiro para quem está assistindo a gente, falasse um pouquinho de você, da sua formação e principalmente do seu envolvimento com esse tema que é a avaliação. Tá bem. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ambali, que eu sei que está aí nos bastidores. Muito obrigado por esse convite. É um prazer imenso estar aqui para poder falar de um tema que é tão caro a mim, como a avaliação da aprendizagem, né? E eu me chamo Bruno, como já foi dito, tenho 26 anos e sou formado em História pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente eu sou mestrando em Educação também pela Universidade Federal de Viçosa e eu me envolvi com pesquisa em 2015 e a avaliação foi meu tema central. Só que naquele momento eu pesquisava eu avaliava a eficiência das metodologias de ensino. Então não era de forma voltada para avaliação da aprendizagem, como eu venho trabalhando na pesquisa que eu tenho com a professora Alvanise no mestrado. Então eu vou contar para vocês um pouquinho desse envolvimento, de como eu cheguei ao meu tema e tudo para vocês. Vocês me desculpem se eu estiver um pouquinho nervoso, não sou acostumada a estar em live e nem a dizer através de vídeo, né? Sou acostumada a dizer pelo texto. Mas eu formo em História em 2017
E aí eu tenho um ano até ingressar no mestrado em educação, que foi em 2018. E neste tempo eu lecionei, eu atuei, né, no ensino médio, fundamental, no EJA. E aí quando eu ingresso no mestrado, o mestrado ele tem alguns espaços, algumas atividades para o mestrando que são essenciais, como o estágio supervisionado. E aí você faz esse estágio supervisionado com a sua orientadora na disciplina que ela ministra, ou orientador, né, na disciplina que ela ministra para a graduação. E a minha orientadora, que é a professora Alvanise, ela ministrava a disciplina de Edu 384, avaliação em educação. E aí, o objetivo do estagiário no estágio supervisionado é aprender sobre a docência, colaborar, né, com o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula ali da professora. Mas acabou que foi uma novidade para mim, que eu aprendi sobre o conteúdo, porque eu não havia tido aquele conteúdo na minha formação em História. Então, quando eu me recordo das aulas, eu até arrepio, se eu emocionar, vocês desculpem qualquer coisa, porque eu sou muito intenso quando eu digo das minhas questões, né? E ali foi um encontro com o que realmente eu amo estudar. E aí eu me recordo de uma aula que a Alvanise estava ministrando e falando sobre a avaliação, em que ela disse, porque a avaliação ela tem que ter uma linguagem clara e objetiva. O professor ele não pode colocar pegadinha. E eu fazia assim, meu Deus, então eu fiz tudo errado quando eu era professor. E esse processo, agora eu conto rindo, mas foi um processo assim, Pedro, muito difícil. Porque quando eu atuei, eu acho que todo mundo, quando acorda, todo professor, quando acorda, ele quer dar o seu melhor. Ninguém acorda querendo errar, né? E eu estava atuando, lecionando na docência, dando o meu melhor e tudo, e eu comecei a aprender sobre aquele conteúdo e a me perguntar, mas como assim não é igual eu avaliei? Como assim eu estava equivocado? Como que os processos avaliativos que eu reproduzi em sala de aula foram processos arbitrários e não processos libertadores? E aí eu entrei num processo de culpabilização muito grande, porque eu queria o melhor para os meus alunos. Eu queria uma prática libertadora. E aí eu percebi que eu errei por desconhecimento. Porque na minha formação inicial, enquanto eu era Bruno, me formando professor de História, eu não tive essa disciplina na minha grade. Os professores não orientaram a pegar essa disciplina como uma disciplina optativa. Então eu nem sabia da existência dela. Eu pensava que avaliar era chegar na sala de aula e está na hora de avaliar. Vamos avaliar, faz a prova, senta lendo os alunos, dá a nota, avaliei, tá tranquilo. E aí, depois de passar por esse processo de culpabilização, aí eu fui conversando com a professora Alvanise e a gente foi elaborando a pesquisa até chegar à pesquisa que nós temos hoje, que tem o título e tem o objetivo de compreender como os professores de história aprendem a avaliar. E esta pergunta, ela tem diversas formas de ser respondidas. E nós optamos em responder a essa pergunta explorando dimensões das experiências de escolarização e percursos de formação. O que significa isso? A gente parte de um axioma produzido pelo Tardif, que ele diz o seguinte: quando o professor está no espaço de formação inicial, se ele não aprende a avaliar, se o curso não dá para ele os princípios básicos para ele fazer uma avaliação coerente com o que ele deseja no processo de avaliação que ele quer praticar, esse professor não vai ter uma referência de um saber, de um saber correto. Então, ele vai buscar essa referência na trajetória enquanto ele era aluno. Então, se ele vivenciou processos de avaliação arbitrários, se ele sofreu, ou a referência que ele tem foi o que ele passou na prática enquanto ele era aluno. Então, a nossa pesquisa vem aí tentando investigar um pouco mais sobre esses processos de avaliação. Bruno, excelente, excelente. Bom, muito bom te ouvir falar. Tava com saudade disso. Gente, eu esqueci de falar disso. O Bruno, assim como a Amelie, né, foi um amigo que eu fiz no mestrado, é um menino muito bom, muito inteligente, de muito bom coração. E era o galã da turma também, né, Bruno? Quem me dera! Ô, Bruno, você contou um pouquinho, né, da sua trajetória como professor, o seu choque ao saber que você não estava avaliando de uma maneira, vamos dizer assim, correta, né? Isso.
E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito. A Elisa até comentou aqui, ó, que ela acha que pelo desinteresse dos alunos e pelo próprio sistema educacional, né, a gente tem uma tendência de fazer pegadinhas para ver se o aluno está acompanhando nossas explicações, né? Muito. E ela disse que o processo avaliativo merece ser repensado. Nesse Concordo. sentido, Bruno, eu faço uma pergunta muito simples, muito fácil de responder. O que é avaliar? Tá. Então vamos lá. O que é avaliar para a avaliação da aprendizagem, que é, né, uma ramificação dentro da avaliação? Avaliar é um meio de diagnosticar e verificar em que medida o seu aluno alcançou os objetivos que você estabeleceu para o processo de ensino-aprendizagem. Isso é avaliar. Agora, o que eu acho que é a pergunta que vale R$1 milhão, não é o que é avaliar, é como estamos avaliando, a serviço de quem e a benefício de quem estamos avaliando. Eu acho que essa é a grande pergunta. Porque não é incomum que o professor ele confunda avaliação com instrumento prova. Mas o instrumento prova ele é parte de um processo de avaliação. Então, não é incomum que o professor ele confunda com o instrumento prova, que ele acredite que a avaliação, que esse instrumento prova é para atribuir nota, para gerar valor, para classificar, e ao final de um processo que você pode chamar um bimestre ou um ano letivo, você aprova ou reprova o seu aluno. Mas os autores em avaliação vêm discutindo que avaliar está muito além dessa dimensão simplificada. E aí eu vou, ao longo da nossa conversa, explicando por que produzir processos de avaliação com essa ideologia é negativo para todo mundo. Para você, para o aluno, para a sociedade. Então, vamos lá. O Lucchesi diz que a avaliação ela deve ser um meio e não um fim. O que isso representa? Representa que a avaliação ela deve ser um meio para levar a aprendizagem do aluno. Então, o professor ele avalia e, a partir dessa avaliação, ele vai ter um diagnóstico e saber os avanços e as dificuldades de um aluno. A partir desses avanços e dificuldades do processo de ensino-aprendizagem, ele consegue construir ações e caminhos para poder melhorar esse ensino-aprendizagem, essa construção do conhecimento. Então, vamos continuar. Posso continuar, Pedro? À vontade, amigo. Tá bom. Ou seja, a avaliação, nesse sentido, ela ganha uma dimensão de orientação, porque ela orienta se aquele aluno ele está avançando, qual a dificuldade e o que você, professor, deve realizar para ele poder aprender. Passa de ser uma esfera classificatória, porque a classificação ela é muito problemática, porque ela gera competição. E nós já percebemos que a competição, ela, não sei, pode ser positiva na natureza, pode ser positiva em outras áreas, mas na educação ela não é. Na educação, positivo é a cooperação. E a avaliação, como entendida como um processo e não como um ato, uma avaliação diversificada, ela gera processos de aprendizagem e de cooperação. Então, se faz necessário diversificar os meios, os instrumentos de avaliação, porque pensa comigo, Pedro, olha só. Existe uma tirinha muito interessante que a professora Alvanise trabalhava na disciplina. Era uma árvore e aí tinha uma coruja, a coruja dizia para um monte de animais parados assim: a prova é simples, vocês têm que subir na árvore. E aí tinha um elefante, uma cobra, um peixe dentro de um aquário e um macaco. Ou seja, através dessa tirinha mostra que nós acreditamos que a avaliação como prova é um processo democrático, mas na verdade não. Quando é só um instrumento e quando é um ato isolado, ela está refém de diversas questões. Uma dessas questões é você beneficiar um certo tipo de habilidade de alguns alunos e o outro aluno, às vezes, não tem habilidade da dissertativa, da escrita, mas, às vezes, ele fala muito bem. Então, os processos avaliativos eles têm que ser diversificados e eles têm que fazer parte de um todo, não devem ser atos isolados. Por quê? Porque avaliar é você diagnosticar, então é um processo de coleta e análise de dados.
se ele é um ato isolado, pode ser que o aluno naquele dia ele não estava bem, ele teve algum problema dentro de casa, então você deu a prova para ele e às vezes aquele dia ele não estava legal. E a avaliação, quando ela é trabalhada nesse viés, vou falar de uma coisa antes. E a avaliação, quando ela é trabalhada como um meio e não um fim, ela é também um diagnóstico, uma referência para a prática do eu, professor. Então, como está a minha prática pedagógica? A avaliação vai me dar os elementos para eu poder fazer as mudanças, os ajustes, porque nós sabemos que dar aula não é um plano de voo perfeito. Às vezes você prepara, você vai para a sala de aula cheio de motivação e acontece um problema, os seus alunos eles não estão motivados, o que também não acredito que é inteiramente uma culpa deles. A gente não sabe o que está se passando por trás daquele sujeito, daquele indivíduo, né? Então, Pedro, você disse esses dias, quem está ligado aí no Pedro, no Instagram dele, deve ter visto o que o Pedro disse há poucos dias do Paulo Freire, né? Dessa dicotomia entre a educação bancária e a educação libertadora. Quando a avaliação ela é para gerar valor somente e ela é para classificar, ela está a favor de uma educação bancária, que é uma forma de educação que prevê conservar socialmente estes alunos, né? Então, o professor está lá, eu sou professor, detenho conhecimento, tá, meus alunos sentadinhos lá, todos domesticados, caladinho, porque se não calar minha prova é difícil. Eu faço a prova especial e eu faço os depósitos de conhecimento. E aí eu fiz lá um depósito de conhecimento e eu vou colocar aquele depósito como valendo 100. E a minha prova, ela vai buscar validar quanto daquele depósito o aluno conseguiu sacar no caixa. Foi 50, foi 20, foi 100? E esse tipo de prática é um tipo de prática ainda arbitrária. É um tipo de prática que não é dialética, que não leva à liberdade, à construção do conhecimento de uma forma mais leve entre os sujeitos. Então, a avaliação como um meio e não um fim, ela é a favor de uma educação libertadora, porque ela dialoga com o aluno, ela permite outras formas dele construir aquele conhecimento. Ela não é uma avaliação para julgar, para dizer você tirou 2, então você é ruim, você tirou 10, você é ótimo. Não é uma avaliação com este fim. Que este fim... Gente, estou muito feliz com o Bruno, que ele fez o dever de casa, assistiu aqui os stories que eu fiz do Paulo Freire falando de educação bancária. Olha, o Guilherme Piva entrou aí, bem-vindo Piva, participou da live da semana passada. Eu, assim, quando tem muita informação, o Bruno trouxe muitas informações importantes. Eu gosto de fazer, tipo, um resumo aqui, ó. Okay. Ele falou que eu peguei aqui, já peguei 3 pontos importantes de avaliação que o Bruno falou. Primeiro, que avaliar tem a ver, né, Bruno, com o objetivo da aula. Isso é muito impactante, que se o professor ele não tem objetivo na aula, como que ele avalia, né, Bruno? Outra coisa, avaliar tem a ver com aprendizagem ao longo do processo, né? Avaliar não é o fim, é um meio. E outra coisa que ele falou muito importante, que avaliar diz respeito também à aula do professor. É uma autoavaliação do professor, né? Como que eu estou dando a minha aula? Será que os meus alunos estão conseguindo aprender o que eu estou transmitindo, né? Dialogando com eles? Então, assim, é muito importante, muito potente isso que você falou. E aí, você quer dar continuidade a essa fala ou a gente passa para a próxima pergunta? Você pode passar para a próxima pergunta, porque está tudo muito interligado. Então, na próxima pergunta, eu vou dizer muito do que é o que avaliar também. Pois é, o Bruno falou um pouquinho sobre o que é avaliar, né? Deu esse conceito, ele trouxe uma série de afirmações muito interessantes sobre esse processo de avaliação. E aí, né, sempre que a gente vai assistir uma live sobre um determinado assunto como esse, a gente fica doido para saber, então, como é que faz? Como é que é certo? Tem alguma receita? Bruno, como é que a gente avalia? Ok. Olha, eu acho que neste momento eu decepciono um pouco vocês. Porque se eu trouxer para vocês uma receita de bolo, a minha orientadora vai puxar a minha orelha.
Então, eu não posso passar uma receita de bolo por alguns motivos. Porque não existe receita perfeita e porque o avaliar vai muito da construção desse processo com os próprios alunos. Então, nós sabemos que a cada escola, a cada sala de aula, a realidade ela é totalmente diversificada, diferente. Mas eu posso dizer para vocês de alguns princípios básicos que os processos avaliativos devem ter, e a partir do momento que você respeita esses princípios básicos, você constrói qualquer instrumento de avaliação que promova bem-estar para todos os sujeitos envolvidos, que promova aprendizagem, diálogo. Então, nessa parte eu vou ter que ler um pouquinho, porque não são todos, eu trouxe só alguns, os que eu achei que seriam mais interessantes. Avaliar um fenômeno moral, não meramente técnico. O que é isso? Isso significa que a avaliação não é um fenômeno puramente técnico de você vai lá, coloca a prova. Porque é muito comum o professor dizer, não, você que tirou essa nota, foi o 2, eu só dei a prova. Mas às vezes, nessa forma técnica em que você não teve um processo avaliativo, que você não estabeleceu os objetivos anteriormente, você influencia no processo. Então, avaliar é um fenômeno moral. Então, não é neutro, nenhuma avaliação é neutra. A avaliação leva um julgamento e leva uma tomada de decisão. A grande questão é qual é a tomada de decisão. Tem tomadas de decisão que são arbitrárias e tem tomadas de decisão que levam à aprendizagem. Então, o professor, ao estar montando seu instrumento, por ser um fenômeno moral, ele tem que utilizar da ética. E se você vai utilizar da ética, você tem que utilizar uma linguagem clara e objetiva, que não induza o aluno ao erro. Então, eu era muito, Pedro, de colocar pegadinha na prova. Isso me doeu um tanto, mas um tanto quando eu estava no estágio, porque você induz o aluno ao erro. E aí você, às vezes, fala assim, eu vou fazer uma prova difícil, eu vou escrever difícil para eles. Você dificulta o aluno a compreender. Então, quanto melhor ele compreender aquela questão, melhor ele vai poder responder e você vai ter dimensão dos avanços e das dificuldades que ele teve para compreender o seu conteúdo. A avaliação tem que ser um processo e não um ato isolado. Um processo que acompanha a aprendizagem e que deve ser diversificada. Eu puxei esse ponto lá na pergunta anterior, vou só passar por ele rapidamente. A avaliação ela tem que ser diversificada, ela não pode ser só um instrumento. E ela tem que ter um objetivo e critérios. E os seus alunos eles têm que ter dimensão desses critérios. Então, antes de ser avaliado, o aluno tem que saber o que será cobrado dele. E a gente gosta muito, eu estou dizendo a gente porque sou eu, tá, gente? Estou querendo julgar ninguém, não, sou eu mesmo em sala de aula. O aluno pergunta, mas o que vai cair, professor? É capítulo do 7 ao 10, mas o que vai cair, professor? Estuda tudo para você descobrir na hora. E a gente, às vezes, não quer dizer. E não há mal nenhum em dizer para o seu aluno o que você estará cobrando dele, né? O processo de avaliação deve ser participativo. O que significa isso? Nós estamos dizendo de uma dimensão de uma ideologia pedagógica em que está partindo do professor como um sujeito inacabado, que está na construção do ensino-aprendizagem com os seus alunos. Então é importante que você dialogue, discuta com seus alunos quais são os instrumentos avaliativos, o processo de avaliação que eles gostariam de ser submetidos. Então, peçam dicas, e aí a gente sabe que isso pode ficar muito na teoria, muito bonito na teoria, que às vezes o aluno ele tem uma dimensão mais passiva, pode não contribuir, mas vai instigando, vai perguntando, vai conversando, que eu acredito que se o professor ele está aberto a construir com os alunos um processo de avaliação, em que eles dialogam, em que eles dão a opinião, é um processo que gera muito mais bem-estar, acaba com toda aquela dimensão que a avaliação tem de, meu Deus, hoje tem prova, eu estudei, mas e se me der o branco? Né? A avaliação deve ser completa e globalizante. O que isso significa? Que ela não deve verificar somente os dados memorizados, mas também as habilidades dos alunos. Então, não é somente você verificar e diagnosticar se o seu aluno aprendeu o que você disse, mas se ele também conseguiu
adquirir uma habilidade que às vezes você queria trabalhar com eles. Pode ser, no caso do português, dá um exemplo, Pedro, de uma habilidade que o aluno deve ter. Compreender um texto, interpretar um texto, Interpretação, ou seja, uma habilidade. localizar informações. A avaliação tem que servir à aprendizagem. Ela está além de medir e de classificar. Ela tem que ser utilizada para os objetivos de compreender e aprender. Assim, ela não leva à competição, mas ao debate e à cooperação. Ela gera bem-estar para todos os envolvidos, todos os sujeitos, os alunos, os professores, a instituição e a sociedade de um modo geral. E quando a avaliação não é utilizada dessa forma, qual é o preço que a gente paga? O preço que a gente paga é da conservação social. Então, a gente prega para os nossos alunos que a escola é através da educação que ele vai conseguir a transformação social. Às vezes eles vêm de camadas sociais fragilizadas e a gente está ali prometendo, mas os processos que a gente faz, que a gente está produzindo em sala de aula, são processos que estão conservando. Nós estamos valorizando os alunos que estão se dando bem. E às vezes esse aluno se dá bem porque ele dormiu certinho, porque ele se alimentou certinho, e o outro aluno teve, às vezes, que caminhar 5 quilômetros para chegar em casa. Nós sabemos, é bem sabido por todos nós, né, que o Brasil é um dos países no mundo com maior índice de desigualdade social. E a desigualdade escolar, ela se transforma em desigualdade social. Gostaria de Bruno, dizer... Oi, desculpa. Antes de você entrar no Bourdieu, Me conhece. Eu queria ler. Conheço perfeitamente, meu amigo. Eu queria ler uns comentários aqui, primeiro porque tem a ver com o que você falou. Da Cláudia Costa, acho que é sua parente, hein? Ela disse aqui, acho que no momento de avaliar, nós devemos ser mais humanos e ter mais sensibilidade. É o que você falou da questão do bem-estar também. Concordo. Né? Sempre, principalmente nesse momento de pandemia. O Guilherme Piva está dizendo que ele acha que o principal desafio é mudar esse paradigma no contexto da escola tradicional. Inclusive Concordo. No sentido de motivar os alunos diante de uma nota ruim em uma avaliação. Concordo. Vamos ver. Será que... Vamos ver, tem mais comentários aqui. Nossa, isso aqui tá difícil. Ó. Bom, peraí. Você sabe quem que tá aqui te assistindo, né, Bruno? Eu fiz uma gambiarra, Pedro, porque se a NASA visse, ela vinha aqui agora me estudar e aí fica um elástico em frente aos comentários. Eu não tô conseguindo ver. Ó, um comentário aqui de uma pessoa muito querida, que é a Alvanise. Um abraço, Alva. Ela está dizendo que orgulho, né, de você. Os princípios que orientam a avaliação historicamente e que se contrapõem a uma dimensão formativa, tais como neutralidade, objetividade, fragmentação, previsibilidade. Bacana. A Amalie está dizendo que o estudante é o centro do processo. A Elis está dizendo que teve um aluno que colava tudo do colega da frente. Era a namorada dele. E aí a Elis percebeu esse comportamento e na próxima prova ela fez vários gabaritos, né? Sendo que o dele era diferente do dela. E aí, Brunão, sabe o que aconteceu? Ele foi mal. Ele zerou a prova. E aí ela conta que ela conseguiu mostrar para ele que era capaz de estudar, né? Porque ele se esforçou e foi um dos alunos mais participativos depois dessa... Que legal! Olha, que bacana! Não é? Então ela conseguiu aí usar dessa situação para motivá-lo depois, né? Legal. Isso acontece, é o cotidiano da escola, né? E os processos de avaliação tem que ser produzidos os instrumentos para poder não deixar isso acontecer mesmo. Exatamente. A gente tem uma série de comentários, eu gosto sempre de ler, né, a participação das pessoas. Sim, bacana. Mas você disse da avaliação, você está repetindo sempre que a avaliação tem uma relação aí com desigualdade escolar. Exatamente. O que você está querendo dizer para a gente? Eu quero dizer que existe uma teoria, e aí eu
fiz um grande investimento para poder estudar e vir dizer, porque falar do Pierre Bourdieu é um desafio gigantesco, então se eu cometer algum erro, vocês me desculpem. Existe uma teoria do Pierre Bourdieu e do Passeron que chama reprodução, elementos para uma teoria do sistema de ensino. Tá aqui o livrinho, dever de casa feito, em que ele diz que o sistema de ensino, todo sistema de ensino, está estruturado para conservar socialmente as sociedades de classe. Como que isso acontece dentro da sala de aula? Isso acontece com um processo de arbitrário cultural, que é você impor uma cultura sobre a outra. Ele diz que uma sociedade dividida por classes, a cultura ganha um valor maior que a outra. Então, essa cultura gerando valor tem o nome de capital cultural. E dentro da escola é valorizado o capital cultural, né, das classes dominantes, que se impõem às classes emergentes ou socialmente excluídas. E aí, o professor está em sala de aula e como que entra essas questões da reprodução social? Através do currículo, através da avaliação. Então, existe um currículo que você tem que ensinar para os seus alunos e aquele aluno que já teve o primeiro processo de socialização, que foi a família, então que ele já teve um capital cultural, de uma cultura dominante de berço, ele nasceu em uma cultura já dominante, ele vai ter uma facilidade maior de ir bem naquelas questões, na matemática, no português, porque às vezes dentro da casa dele o que é dito é o português bem falado. E aí os alunos que são socialmente excluídos, né, que estão aí em camadas populares, eles sofrem com o arbitrário cultural e com a violência simbólica. Então, ao longo desse processo, eu acredito que a avaliação ela vem a validar. Então, o professor ele pode dizer, olha, mas não vem com essa de Bourdieu para o meu lado, com essa de reprodução não, que foi prova. Valeu 10 e ele tirou 0. Mas, por trás desse processo avaliativo, não se pensou os objetivos, não foi um processo avaliativo justo, democrático. Então, eu acredito que muitos professores, assim como eu, quando atuaram, eu vou voltar a atuar agora, né, com o fim do mestrado, mas quando eu atuava, eu queria transformação social, eu falava da Universidade Federal de Viçosa para os meus alunos com os olhos brilhando, para eles irem para lá, mas os processos avaliativos, eles ainda eram para gerar uma conservação social. Então, a gente tem que se atentar a essas questões, né? A quem a sua avaliação serve? A quem ela beneficia? Quais são as tatuagens na alma que você deixa nos seus alunos? E aí, essa é uma dimensão que é muito cara para mim e para a professora Alvanise, né, que está presente na nossa dissertação, que é uma dimensão da avaliação que o Santos Guerra vem dialogar, que ele diz o seguinte, que os processos avaliativos, às vezes, eles são tão arbitrários, injustos, duros, que eles ficam na nossa pele como tatuagens na alma. Então, você se recorda para sempre daquela vez que o professor gritou com você, que você fez a prova e que aconteceu tal coisa. E a boa notícia é que a tatuagem na alma, ela não é sempre negativa, ela pode ser também positiva. Então, eu repeti muito sobre a avaliação, mas o que eu queria dizer para vocês, para fechar e para a gente ir para as perguntas façam processos avaliativos, que dialoguem com seus alunos, que sejam capazes de promover bem-estar e tatuem a alma deles positivamente, porque quem de nós não tem aquele professor que já deu aula para a gente, às vezes, há 10 anos atrás, mas que a gente ainda guarda no coração. Então, vamos ser esses professores. A Amelie está dizendo que adora esse conceito de tatuagem da alma. A Elis também disse que adorou esse conceito. E você falando, Bruno, eu me lembrei, né, a gente está falando de processo avaliativo na educação básica, mas o processo avaliativo acontece enquanto a gente estiver estudando, né? E eu lembro que na minha graduação, olha lá, vou contar. Na minha graduação... Abre o coração. Vou abrir o coração. Tinha um colega que ele fez um trabalho para uma disciplina, ele me mostrou o trabalho dele, eu vi assim que
tinha alguns problemas de escrita, né? E que talvez ele poderia ser prejudicado na avaliação por causa disso. Aliás, afinal, né, curso de letras, aquela coisa toda. Mas, assim, a ideia que estava no trabalho era muito boa. Mas pela escrita ele poderia ser prejudicado, pela redação. Uhum. E eu sei que a atitude da professora foi expor, não citou o nome, mas ela expôs o trabalho e dava para saber. Ele soube que ela estava falando do trabalho dele. E ela criticou muito, muito negativamente mesmo, assim, de maneira muito pesada, na frente de todos os colegas, né? Que é uma coisa abominável, não se faz isso. E a consequência disso, a tatuagem na alma dele, Brunão, foi que ele desistiu da disciplina, né? Em vez de ela ter uma intervenção que pudesse ajudá-lo, né? Ele acabou desistindo da disciplina e isso me emocionou muito, eu fiquei muito chateado com essa situação. Ô Bruno, a Alvanise pediu para você falar um pouquinho da pedagogia do exame. Da pedagogia do exame? Olha, Você tá Alvanise, preparado você para falar sobre colocando isso? a pedagogia do exame. Olha, pode ser que me falte alguns elementos para eu poder trabalhar com vocês essa questão da pedagogia do exame, está bem? Porque, como eu disse para vocês, desculpem, porque eu estava olhando aqui. Como eu disse a vocês, nós não somos seres acabados, né? E a avaliação é tão complexa, é um tipo de conhecimento que demanda tanto investimento, que até eu falho, tá? Até eu falho assim, eu sou o que mais falho. E a gente tem que ir nesse processo de busca. Mas a pedagogia do exame é o que o Lucchesi vem dizer sobre essa dimensão de todo o processo de ensino-aprendizagem está voltado para a promoção, para o passar de ano. E acaba sendo um processo, por vezes, arbitrário, porque não é colocado o processo de ensino-aprendizagem, mas em si gerar valor e gerar julgamento. Então, é um pouco da pedagogia do exame. Vocês me desculpem porque tá me falhando a memória mesmo, tá, Alba? Não vai puxar minha orelha, não. Tudo bem, peguei o Brunão de surpresa também. Mas o que eu acho que acaba acontecendo é que a pedagogia do exame ela está presente nas escolas. Então, você entra, né, e você não sabe, por vezes, como conduzir os processos de ensino-aprendizagem. Já existe uma pedagogia do exame. E aí a própria coordenação, o próprio sistema de ensino, ele lhe diz, não, taca a prova, gera valor e no final quem passou, passou, quem não passou, não passou. E é essa pedagogia do exame que colabora para a conservação social. Ô Bruno, como você falou no início da nossa live, a avaliação é muitas vezes confundida ou é quase um sinônimo de prova, certo? E prova disso... Fiquei nervoso. Olha o trocadilho. E prova disso é que nós temos, na educação em geral, um momento específico para a prova que gera muita ansiedade, nervosismo e até sofrimento para os estudantes, né? Então é um momento dedicado para isso, né? O Enem é um deles, mas assim, a gente tem na sala de aula tradicional mesmo um momento da prova. A prova bimestral é um momento assim, de muita tensão numa escola, né? E você disse também que a gente precisa diversificar as avaliações, porque um aluno que de repente tem uma habilidade maior, uma habilidade oral maior, ele pode se sair mal na avaliação escrita e ser julgado só por isso, né? Uhum. Quais são os outros instrumentos avaliativos que um professor pode utilizar, visando explorar assim, outras habilidades que os alunos possam ter? Bacana a sua pergunta. Pedro, eu acredito que o instrumento prova, ele não é em si um problema. Ele é um problema quando só ele é utilizado demasiadamente para gerar nota e você, às vezes, está só verificando um tipo de habilidade do seu aluno, né, e do conhecimento. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a Lea de Presbiteris vem trazer um título que eu acho assim, brilhante, que é Diversificar é Preciso. E ela vem trazendo algumas ideias de instrumento. Eu tenho medo, ao dizer dessa dimensão,
de transpor a avaliação para uma esfera muito técnica. E aí a Alvanise vai puxar a minha orelha, que ela já puxou hoje. Mas eu vou ir caminhando para responder e vou tomando cuidado com essa dimensão. Então, lembrando, antes de pensar nos instrumentos, a avaliação é um processo, não um ato isolado, e o instrumento ele tem que estar condizente com os objetivos desse processo. Não é o simples e puro fato de você chegar em sala de aula e dar uma prova ou um outro instrumento avaliativo. Mas nós temos um instrumento avaliativo que eu acho bacana, é o seminário. Então, o seminário, o aluno ele tem, né, a oportunidade de mostrar a habilidade da fala, da didática dele. Às vezes ele não tem esse domínio tão claro na escrita, mas ele tem na forma de falar. A autoavaliação é bacana. Eu lembro de um que me marcou tão bem, que foi um processo de avaliação promovido pela Alvanise no estágio supervisionado, que era o memorial, Pedro. E eu achava aquilo a coisa mais bacana do mundo. Porque o memorial, você ia dizer, às vezes, de uma dimensão da sua vida, de um momento da sua vida, de uma experiência em sala de aula. E aí aquele instrumento avaliativo, ele não tinha objetivo nenhum em gerar nota. A nota era uma consequência. O meio era você dialogar nessas esferas, né? Do sentido, do que faz sentido para você, do relembrar, da experiência. E aí, através do memorial, se tinha uma nota que era baseada, por exemplo, na habilidade. Então, houve investimento deste aluno para responder o memorial, para construir o memorial? Houve. Então, que bacana. Então, ele atingiu aqui um dos objetivos do memorial. Então, não era muito bem gerar um valor. Então, o memorial é um exemplo que eu tenho, assim, porque eu vivi o memorial, eu fui submetido ao memorial, né? Eu auxiliei ao aplicar o memorial, e ele não era um ato isolado. Ele fazia parte de um processo de avaliação, e o memorial ele vinha para a professora Alvanise, ela fazia leitura, e ela apontava diversos aspectos interessantes, sugeria diálogos bacanas com os autores e devolvia para os alunos. Os alunos continuavam a construir esse memorial. Então, alguns dos instrumentos que você pediu são esses. Gente, sensacional, né? O Bruno falou aí, apresentou alguns instrumentos diferenciados, né? Além da prova, ele trouxe o seminário, e o Guilherme Piva está dizendo aqui que foi apresentando seminários na avaliação, que ele viu que ele queria ser educador. Olha que bacana! Não é bacana? Muito, muito bacana. E tem mais uma coisa, você falou também de autoavaliação. Autoavaliação, assim, eu acho que existe um preconceito com a autoavaliação, porque eu acho que as pessoas acham que o aluno sempre vai se avaliar com a nota total, né? Ele vai achar que ele está assim. E aí a minha tia, que foi professora há muito tempo e diretora de escola de educação básica, um dia ela me contou que um dos processos avaliativos dela era a autoavaliação no primeiro bimestre. E ela descobriu, é quase uma pesquisa, ela descobriu assim que os alunos sempre autoavaliavam de maneira negativa. Eles diziam que eles deveriam ter feito mais, que eles deveriam ter participado mais, que deveriam ter estudado mais. Eles não se davam 10, eram 10 pontos que ela dava de autoavaliação. Eles se davam, sei lá, 6, 5, 4, 3, e ela chamava cada um para conversar. E apontava para eles os aspectos positivos que ela via neles durante as aulas. E ela negociava ali uma nova nota. Falar assim, olha, eu não concordo, acho que 4 é muito pouco, você fez isso, isso, isso e isso. E ela disse que isso melhorou o clima em sala de aula. Olha só que interessante. Interessante, olha, uma experiência super positiva, né? Com um instrumento avaliativo aí bem diferente. Eu já fui submetido à autoavaliação e gostei muito. Eu acho um processo de reflexão do seu processo de ensino-aprendizagem, assim, sabe, único. Eu vou colocar agora aqui uma caixinha de perguntas, Guilherme Piva. Guilherme Piva. Olha só, Bruno, tá aí na tela. Como se dá o processo avaliativo no contexto da aprendizagem baseada em problemas? Essa pergunta aí a Amali ia gostar de responder. Que bacana, Guilherme. Guilherme, não, desculpa.
Eu só vi Guilherme Piva. Guilherme. Que bacana, Guilherme. A aprendizagem baseada em problemas é uma outra dimensão, né, de estruturar, uma outra metodologia de estruturar a forma de ensino-aprendizagem. E ela é, de fato, baseada em problemas. E o Le Schumann, quando ele vem discutir sobre a avaliação baseada em problemas, ele diz que a aprendizagem baseada em problemas, ele diz que você tem que mais ouvir do que falar. Ele disse que ao longo da carreira dele, ensinar é mais sobre ouvir do que falar. Então, esse processo, ele coloca no centro outras dimensões do sujeito, né? Que é a criatividade, o poder que esse sujeito vai ter de solucionar esse problema, as soluções que ele vai trazer para solucionar um problema que você trabalhe com ele. E aí, eu acredito que essa estrutura de ensino ou de metodologia, ela é muito mais dialética. O professor, ele tem muito mais proximidade com o seu aluno para conversar e para negociar o processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação por si só, ela já seria num aspecto, ela nunca seria num aspecto de gerar valor. Né? Ela seria mais como de compreender ao final daquele processo. Eu assisti essa semana, INSPER. O INSPER é um instituto de São Paulo que trabalha de administração, trabalha, eu acho que com essa dimensão do ensino de aprendizagem baseada em problemas. E no INSPER, eu estava vendo que um dos modos de avaliação que eles utilizavam lá era aquele sujeito, né? Aquele educando, aquele aluno, ele tinha que construir, às vezes, um aparelho, né? Um instrumento ali, às vezes, para cortar, ou ele tinha que produzir um móvel, ou seja, de uma forma totalmente criativa. E aí dentro você trabalha matemática, engenharia, você vai trazendo para trabalhar. E aí o processo de avaliação em si, ele era um processo que ao final era mais o aluno dizer como foi o processo dele, o que ele construiu e como ele aprendeu. E ao final daquilo, se ele atingisse, né? Se o sujeito ele dedicou, né? Ele tentou, vai transparecer na necessidade de ser a dimensão da avaliação somativa. Minha prima Cris está dizendo aqui, pena que ela pegou no finalzinho a live, vai assistir depois tudo completo, porque está muito legal. Boa. Obrigado, Cris. Agora a Alvanise está aqui, querendo... A Alvanise é orientadora do Bruno, gente. Ela está super orgulhosa do desempenho do Bruno, eu também. Fico feliz. Ela está querendo que você fale um pouquinho mais sobre a avaliação, porque a avaliação, Bruno, a autoavaliação, na verdade, ela é um processo que envolve ali o estudante olhar para si mesmo, né? Sim. Ao longo do processo. Tem uma esfera, o que eu acredito, mais subjetiva. Vamos colocar um instrumento prova. Você faz uma pergunta para o aluno ele vai te responder aquela pergunta. Então, às vezes, eu me recordo muito de alunos, até mesmo da pedagogia, que diziam, eu não concordo muito, ou da história mesmo, vou falar do meu, né? Nas provas dissertativas, ele falava, eu não concordo muito com esse autor, não, mas eu tenho que ir lá dialogar, dizer dele que ele é importante. Então, acho que tem uma esfera mais objetiva, que você tem que atingir um objetivo que lhe foi colocado. Na autoavaliação, é uma esfera mais reflexiva, uma esfera mais subjetiva, é processual, né? Você pode ter uma disciplina e ir fazendo a autoavaliação. E a autoavaliação ela é formativa, porque, igual você citou o seu exemplo, Pedro, no caso da sua tia, né? Aquele determinado aluno chegou em um momento e falou, nossa, nesse ensino, nesse processo, eu investi tão pouco, poderia ter investido mais. Então, ele próprio identificou uma dificuldade, uma barreira do processo de ensino-aprendizagem, que não vinha do professor, que vinha dele, e ele vai trabalhar uma forma de melhorar essa postura ou essa habilidade, essa forma dele agir. Então, é um processo mais subjetivo que leva à formação do sujeito. Todos nós temos uma esfera autoformativa. Principalmente na dissertação, não é, Pedro? Na dissertação é esfera autoformativa a todo momento. Você está autoformando, você está se cobrando, você escreve, você ficou orgulhoso que você escreveu, aí você escreve pouco, você queria escrever mais. O que o Alvanise disse? Espera, deixa eu tirar o elástico.
O elástico do Bruno. O Bruno fazendo uma gambiarra aqui pra live. Já falei que se a NASA viesse. Então, a autoavaliação ela é um processo que tem uma esfera formativa que leva o sujeito a promover ações e caminhos para ele mesmo, para ele atingir a aprendizagem dele. Ô Bruno, hoje eu tô querendo agradar todo mundo. Então vou citar Vamos aqui um lá. autor que a Amali gosta muito, que é o José Pacheco, que é o idealizador da Escola da Ponte. Ele diz assim que o professor aprende a ser professor a partir dos exemplos que ele teve ao longo da vida. O que eu estou querendo dizer? Que eu não tive uma disciplina na graduação, no curso de formação de professores, que me ensinasse a avaliar. Você teve? Não, na graduação não. Pois é. Então a gente avalia com os métodos que a gente é submetido, né? Então, assim, se a gente é submetido a um seminário, a gente passa a incorporar o seminário como uma opção. Se a gente faz prova, a gente cria prova para os outros fazerem. Mas a gente não é ensinado a como é que conduz esse processo, né? Então a gente chega lá na educação básica meio assim, o que eu vou fazer aqui, como é que conduz isso? Vou fazer como fizeram comigo. Sim. Olha, Pedro, aí você traz para a nossa conversa diversas dimensões, né? A dimensão o estilo do professor, ao professor reflexivo, na ação, da ação, pós-ação. Então, às vezes, ele é um professor arbitrário que está fechado nas suas práticas e ele não reflete, não repensa. Ele vai só reproduzir o que ele foi aos processos que ele passou enquanto aluno e vai continuar a prática dele sem se preocupar com esse feedback. Agora, se é um professor reflexivo, que compreende que ele não é um sujeito acabado, que o erro dele é um ponto de partida para ele aprender e melhorar a prática docente dele, o Lechuma ele traz uma questão muito interessante sobre o erro. Ele diz assim, o Lechuma foi o que eu citei anteriormente, né? Ele diz assim, existe um ditado nos Estados Unidos que diz, perdoe e esqueça. Se você perdoar e esquecer, beleza. E ele diz que na educação não. Na educação errou, perdoe e se lembre, para você aprender com os seus erros. Então, o professor reflexivo na ação e da ação, ao longo desse processo, eu fui um professor que eu reproduzi processos de avaliação ao qual eu fui submetido. Em determinada parte da minha caminhada de formação, eu observei que existiam outras formas de avaliar, outras formas de conduzir esses processos que levavam ao bem-estar. E nessa reflexão da minha ação, eu comecei a estruturá-la de forma diferente. Eu aprendi com o erro e aprendi na sala de aula. Agora, se a gente trouxer um outro autor, agora eu vou trazer, você está mandando pergunta difícil, eu vou trazer, vou mobilizar todo mundo que está na cachola aqui. O Perrenu. O Perrenu vem dizer que na formação nós deveríamos ser igual pilotos de avião. Então, o piloto lá de avião, ele tem que saber o manual de cor e escrito. Porque imagina ter um problema, um pane no sistema no meio do voo. Se ele não souber resolver, cai e morre todo mundo. O grande problema da educação é que no outro dia você está ali. Mas quantas vezes os nossos planos de voo não deram certo? Então, o professor ele tem que ter os saberes disciplinares, específicos, pedagógicos, para ele saber intervir naquele momento na sala de aula e resolver o problema. Mas as situações e as realidades só será possível você saber na prática. E é que eu vi a Amanda, falei, 5 minutinhos, passa muito rápido, né? Mas só vai ser possível saber na prática, com erro, e refletindo sobre a sua ação. No Amarelo é sempre assim, quando o assunto é bom, quando a conversa está fluindo, o tempo esgota rápido. A Cris está dizendo aqui que o ano que ela mais aprendeu foi quando a professora fazia discussões, debates, teatro, cadernos lúdicos de aspectos históricos. E, curiosamente, nenhuma prova escrita. Que bacana! Olha, um exemplo de diversificação de instrumentos.
A Alvanise, eu estou vendo que ela está falando aqui, Pedro, do Luquezzi, do Santos Guerra, né? Do Miguel Ângelo, mas a gente separou um conteúdo, né? E aí, Alva, eu separei para eles aquele texto do Almas Tatuadas, né? Aprendizagem sobre avaliação a partir da experiência. E aí eu acho que vai ser disponibilizado depois, né, Pedro? Amanhã a gente, né, tradicionalmente, na sexta-feira, a gente coloca no nosso feed os conteúdos indicados sobre o tema da live anterior. Então, o Bruno separou um material sobre avaliação que a gente vai disponibilizar amanhã. Bruno, infelizmente, a gente já está chegando no nosso final. Eu acho que foi muito importante essa live, né, a gente falar de avaliação, porque acho que até casa um pouco com as histórias que eu fiz aqui sobre Paulo Freire, educação bancária e educação como prática da liberdade, porque pensar a avaliação, como muitos professores ainda pensam, com um certo revanchismo, né? Um momento de revanche ali. Eu que estudo em disciplina, a avaliação tem sido considerada um instrumento de revanche. O aluno foi indisciplinado, agora é minha vez, ele vai se ver comigo. Não é isso, né? O objetivo da avaliação, né, Bruno? Uhum. E é importante você trazer essa dimensão, essa outra dimensão, esse olhar sobre a avaliação como um processo, como tem que ter objetivo, o que a gente quer com a avaliação, a gente quer ferrar o nosso aluno, é isso? Então eu deixo aí alguns minutos finais para você falar sobre isso e quero, mais uma vez, lembrar para quem está assistindo a live que enfim, né? Tivemos o nosso podcast lançado terça-feira. Vamos fazer um evento nos dias 15 e 16. Vocês podem ver a programação e fazer a inscrição. Tá tudo no nosso site, na nossa bio. Só para lembrar isso. E, Bruno, deixa os minutinhos aí para você deixar um recado final, falar dessa dimensão da avaliação, enfim. Eu poderia resumir e tudo, mas eu acredito que eu fui tão repetitivo que ficou gravado na mente, né? Foi ótimo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, gostaria de pedir desculpas se eu deixei a desejar, né, em algum aspecto. Às vezes eu falo, por exemplo, da avaliação somativa, mas eu não digo que é a avaliação somativa, né? A avaliação que é um processo para gerar nota e tudo, mas é a avaliação somativa ali por trás. Às vezes me passa despercebido alguma dessas questões, mas gostaria de agradecer vocês. Eu acho essa dinâmica da live incrível, porque vocês interagem, a gente responde, né, Pedro? Isso é bacana demais, eu gostei muito. Digo que vocês já estão no meu coração e eu amo o projeto do Amarelo. Eu amo, olha, vocês são exemplo. Nós temos o grupo o Formap de formação e nós estamos querendo trilhar caminhos semelhantes, né? De disponibilizar podcast, as lives, de ter essa interação para todos que gostam do tema. E vocês vêm aí fazendo um trabalho com tanto carinho, sabe? Tão bem feito, assim, por gostar mesmo, que vocês se tornam um exemplo, às vezes até sem saber. Então eu gostaria de deixar claro que vocês são um exemplo, já eram antes e continuam sendo. Muito obrigado pelo Amarelo, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos que me ouviram. Em breve, eu e a Alvanise, nós vamos defender a nossa dissertação, né, Alva? Com muita força, muita garra. E aí eu posso pedir o Pedro, às vezes, também, para disponibilizar um link aqui, né, no Amarelo, e a todos que se interessaram sobre o tema, dá uma conferida lá, porque vai ter um debate, um diálogo muito interessante sobre avaliação, que eu vou aprofundar essas questões que eu disse aqui, que aí eu tenho tempo, eu estou por outra forma, né? Aqui na live, às vezes, eu olho, eu vejo, fico nervoso, né? Mas é isso. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Alva, pelas contribuições, por você ser uma orientadora que eu admiro muito, por ser exemplo mesmo de prática e por contribuir tanto para o meu crescimento. Se hoje eu estou aqui podendo falar para vocês um pouco sobre a avaliação, pode ter certeza que não é dedo, mão, braço da Alvanise, que vem aí um processo de formação comigo, muito bacana. Então é isso. Brunão, em meu nome, em nome da Amelie, a gente agradece os elogios. Como não amar o Bruno, né? Faltam 20 segundos para acabar. Então a live fica salva no nosso feed já.
E semana que vem nós vamos receber a professora Patrícia Paiva, que é nossa amiga também, vai contar, vai fazer um relato de experiência da atuação dela Vai com os tudo, alunos do Paty. ensino fundamental. Um beijo a todos. Obrigado, Até a Elis próxima. Cláudio. Um abraço. Tchau, tchau.